3, 2, 1, estamos gravando. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Essa é a disciplina Princípios de Economia. Hoje é o dia 23 de fevereiro. A gente está fazendo essa gravação da sessão, não para deixar isso público e para, de alguma forma, criar qualquer forma de constrangimento para quem quer que seja, mas para deixar isso semi-público, ou seja, isso vai estar lá numa plataforma tipo YouTube, mas não vai estar listado, tá? Vai estar acessível apenas para quem tem o link, e o link a gente compartilha no nosso grupo de WhatsApp ou no nosso grupo do Classroom, lá no nosso ambiente do Classroom, tá ok? Então, é uma coisa muito mais para servir àqueles que não puderam estar presentes do que para ser um objeto de consulta público, tá? Na verdade, não vai estar totalmente público, como eu ia falando. Então, gente, no nosso último encontro, a gente parou quando a gente estava falando sobre os princípios de economia. Eu me lembro de ter feito aqui uma distinção para vocês sobre a expressão princípios da expressão valores. E nem sempre as pessoas percebem que são coisas diferentes. Valores é assim, solidariedade, amor, respeito ao próximo, respeito à democracia, respeito à opinião dos outros. Isso são valores, isso não são discutíveis. Assim, você não pode falar, ah, não, eu gosto desse valor, mas só até certo ponto. Um valor é uma coisa absoluta, ou você adere, ou você, de alguma forma, concorda, converge para aquele valor, ou não. Agora, princípios, se eu falar assim, eu sou um cara de princípios, a gente, na verdade, está falando uma outra coisa. A gente está falando que a gente acredita que aqueles valores postos em prática vão gerar resultados favoráveis. Então, princípios são como valores postos em prática. E quando a gente salta aqui para a expressão princípios dentro da economia, a gente está falando dessas regularidades, coisas que a gente vê na prática funcionando e que, independentemente do contexto, independentemente da pessoa envolvida, independentemente do país onde isso está acontecendo, aquelas coisas se observam. Tá? Então, são regularidades muito, muito confiáveis, muito, muito previsíveis, que são encontradas em 99,99% dos contextos. Portanto, quem vai querer desenvolver qualquer forma de teoria, de explicação da realidade, precisa ter conhecimento muito claro desses princípios, tá? Pois bem, dentro das ciências econômicas, que são aquelas ciências que estudam como uma sociedade se organiza para fazer boas escolhas, no sentido de não desperdiçar e alcançar o melhor resultado possível. Então, é uma espécie de uma gestão do orçamento do lar, né? Tem aquela raiz da palavra economia, que vem do grego, que é a gestão de um lar, né? Então, como que você gasta bem os recursos de uma residência para que você tenha o maior grau de satisfação possível, não desperdice nada, não lhe falte nada e tal. Então, quais são as regularidades que precisam dialogar com qualquer pessoa que queira pensar ou desenvolver modelos econômicos, tá? E aí a gente avançou até os primeiros 5. Eu vou resgatar aqui a memória de vocês, lembrando quais são esses primeiros 5 princípios econômicos. O primeiro diz que pessoas, sociedades, organizações, qualquer agente se depara com escolhas conflitantes. O que isso quer dizer? Bom, se você assistir aula, você não pode, ao mesmo tempo, estar jogando futebol. Se você escolhe ter uma profissão de pintor, você não pode ser, ao mesmo tempo, engenheiro mecânico. Dificilmente você vai conseguir conciliar essas coisas. Então, as escolhas significa optar por uma alternativa em detrimento de outra. Né? Quem tenta romper com esse princípio tão fundamental acaba se dando mal. Uma pessoa que quer beber e dirigir acaba tendo um acidente, matando outras pessoas, machucando outras pessoas ou até machucando a si mesmo. As pessoas que querem casar e mesmo ao tempo querem sair na pegação, eles uma hora ou outra vão sofrer crimes, fraudes, tentativa de extorsão, ou até vão ver seus relacionamentos acabarem. Então, você tem que escolher. As escolhas significam optar por A em detrimento de B. Quando a gente se dá conta de uma ideia tão básica como essa, a gente começa a entender o princípio da economia.
Alguém pode virar para mim e falar assim, Luiz, o que você prefere? Resgatar os pobres ou fazer a economia desenvolver-se mais? Não, eu quero as duas coisas. Tudo bem, todo mundo quer as duas coisas, mas como é que você vai fazer se você só tem um determinado recurso? Eu acho que tem o Josenildo com a mão levantada. Pode falar, Josenildo. Na verdade, eu não levantei, não. Não sei o que aconteceu. Acho Uhum. que foi algum defeito aqui. Tá, tudo bem, não tem problema não. Isso Professor, acontece. Diga lá. tem uma pessoa que está dizendo tem problema na hora da entrada. Tem como o senhor verificar se tem alguma mensagem, alguma coisa? Opa, a pessoa está tentando entrar e não está conseguindo? Deixa eu ver aqui. Alguma solicitação? Não estou vendo não. Deixa eu até parar a apresentação um minutinho aqui. Peça lá no WhatsApp de novo para a pessoa tentar mais uma vez, por favor. Avisei agora. Vamos ver. Porque aqui não está aparecendo para mim a solicitação. Só um minutinho, tá, pessoal? Por favor, tenham paciência aí, porque é muito ruim quando a gente está tentando entrar numa sala e por alguma razão a gente não consegue. Conseguiu. Conseguiu? Ela disse que conseguiu. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado, pessoal. Muito legal vocês ficarem atentos aí e terem essa solidariedade com os colegas. Tá, então eu vinha falando sobre os princípios de economia. E dentro dessa ideia dos princípios, a gente está resgatando mais uma vez. Por favor, confirmem para mim que vocês estão vendo aí os princípios de 1 a 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Tá dando para ver. Legal. Sim, dá para ver. Obrigado, pessoal. Então, e aí, o primeiro desses princípios é uma coisa muito básica, mas ele revela a natureza da questão econômica. Porque a gente quer fazer um monte de coisa. A gente quer resgatar os pobres nesse país, a gente quer ter creche para todo mundo, a gente quer ter melhores rodovias, a gente quer ter futebol de primeiro mundo, a gente quer vestir roupa boa, a gente quer bons restaurantes, a gente quer ir para o shopping, a gente quer ir para a praia, a gente quer estudar, a gente quer um monte de coisa. Como país, a gente tem dificuldade em conciliar tantas prioridades. A gente não faz bons orçamentos que vão, de alguma forma, contemplar essas prioridades. Tá? Então, são escolhas que muitas vezes são conflitantes. O cara vai lá, vira deputado, prometendo que ele vai criar uma campanha para melhor atendimento das crianças com algum tipo de deficiência. Aí ele chega lá, se depara com outras crises piores. Fala, não, peraí, tem um problema de saúde aqui que tem crianças morrendo, independente de terem deficiências ou não. Então eu vou priorizar aquela política para aquele lado de lá. Então, ao fazer uma coisa, a gente perde a outra. Parece tão fundamental, mas isso é a base da questão econômica. Não dá para fazer tudo. A gente vai ter que fazer escolhas. E escolhas geralmente são opção A em detrimento de B. A gente vai ter que viver com algumas escolhas. Então, o economista e o formulador de política econômica é um cara que toda hora tem que fazer escolhas difíceis. É como se fosse um general numa guerra. Ele tem que escolher. Quando ele tomar uma decisão, ele pode perder uma batalha e vencer a outra. Algumas pessoas vão morrer, outras pessoas vão vencer. Então, são escolhas muito difíceis. O segundo ponto é que o custo de alguma experiência, de algum produto, de o que for, ele pode ser medido como o valor daquilo que você abre mão para obter. Então, eu dou sempre o exemplo de dizer assim, vocês são estudantes da Rural, então o custo para estudar na Rural é de graça, é zero. Que é isso, meu amigo? O meu diploma não vai sair de graça, não. São horas e horas, se não dias, anos que eu estou dedicando da minha vida, fazer leituras, fazer reflexões, participar de debates, participar de exercícios, trabalhos em grupo, para eu obter essa vitória, né? Que depois eu vou ter um diploma, vou tentar exercer uma profissão num país tão complicado igual o Brasil. Tá, mas o custo do diploma universitário não é quanto você pagou ali em reais só, né? Se você pagou alguma coisa, né? Você estava lá na Uninasal, sei lá, Fafi, sei lá onde é que era, você pagou também uma mensalidade, mas aquilo não é o custo total. O custo de um diploma universitário é muito mais
da quantidade enorme de horas de dedicação que você tem que ter. Afinal de contas, com aquelas horas de dedicação, você poderia estar ou trabalhando e ganhando uma renda, ou se desfrutando da vida, se você tiver pai rico, se você tiver uma outra condição. Então, de alguma forma, o custo de uma coisa precisa ser avaliado como pelo menos igual, se não superior, àquilo que você tem que abrir mão para obter, tá? Alguém levantou a mãozinha aí? Pode abrir o microfone, por favor. Então, esse custo aí que você está falando é uma questão muito boa quando a gente joga esse preço para o mercado, né? Então, uma pessoa que vai fazer uma graduação, ela demora 4 anos, em média, assim, uma graduação padrão, 4 anos. Se ela estuda de manhã, ela já não pode trabalhar nesse mesmo período, ou seja, já limita a fonte de renda. Então, tipo, uma pessoa que entra numa faculdade, num período, num curso integral, por exemplo, que dificulta muito os meios de renda, ou seja, abre mão de muita coisa, tem um custo muito maior. Aí quando chega no mercado, o mercado de trabalho oferece um salário que não condiz com esse investimento. Como a gente conseguiria trabalhar para que esse preço fosse justo? Seria por base dos sindicatos? Seria um apoio externo? Como isso funcionaria para que valesse a pena fazer uma faculdade de fato? Tá. Eu achei a sua ideia muito interessante, Thiago, mas ela está um pouco equivocada. Você está confundindo a expressão preço com custo. Então, a gente tende a fazer essa confusão, mas aqui a gente está falando custo no sentido de um valor. Qual que é o valor de um diploma universitário? Não o preço, porque como a gente deu o exemplo aqui, ninguém paga para estar na Rural. Mas o valor de um diploma da Rural é muito grande, porque essa é uma escola que exige o aluno estudar, que tem bons professores que custaram caro a sua formação, né? Que de alguma forma foram muitos anos. Se você pegar, olha só, eu comecei a estudar economia em 1991. Quer dizer, são 30 anos estudando economia. É muito tempo. Um cara que chega para dar uma aula, que tem 30 anos estudando economia, ele vai saber te explicar muitas coisas, ele vai ter técnicas, ele vai buscar exemplos de todo canto do mundo para te ajudar. Então, o diploma que você sai daqui, ele tem um valor muito grande. A outra coisa, que você mencionou também, que a gente vai discutir na frente, é você fazer um investimento, né, que foi dedicar esse tempo todo, esse valor todo que você tem, para desenvolver uma habilidade, e esse investimento depois ter retorno ou não. Mas isso é uma outra história. Assim, aqui a gente está pensando na educação como sendo um investimento. Você pode montar uma empresa, fazer tudo certo, e de repente chegar lá, o cliente fala assim, não gostei desse produto. Então, a ideia é de que você vai, não, mas então vamos criar uma lei para obrigar a pessoa a comer esse produto. Não, vamos criar um sindicato que vai pleitear uma... Não faz muito sentido, entendeu? Então, o mercado, a gente vai discutir mais adiante, o mercado, de alguma forma, vai ter uma capacidade de sintetizar quais são as prioridades de uma sociedade. Mas isso é um pouquinho lá na frente, tá? A gente ainda está bem no básico, a gente está criando as bases para discutir mercados, para discutir investimento. Essas discussões vão aparecer lá na frente, tá certo? Então, só peço um pouquinho de paciência aqui. O terceiro ponto é que as pessoas ou organizações racionais, nessa definição econômica, elas tomam a sua decisão de onde ficar, ou se ficar, ou permanecer, ou mudar para uma posição melhor, verificando na margem. Então, é como se falasse assim, será que eu devo estudar mais horas por dia? Já sei, eu vou experimentar, vou começar estudando meia hora a mais por dia. Deixa eu ver o quanto que aquilo me gerou de insatisfação, de cansaço, e quanto que aquilo me gerou de resultado no desempenho que eu esperava ter na prova, ou o que for. Então, eu vou verificar com pequenos ajustes, até falar assim, tá aqui, ó, o jeito bom para eu ficar nem tão cansado e, ao mesmo tempo, ter um bom desempenho nessa universidade,
é eu estudar cerca de meia hora, 40 minutos a mais, além de cada aula que eu tiver. Então, cada um vai escolher esse ponto, fazendo pequenos ajustes, entendeu? Aí você fala assim, mas na prática isso não acontece. Eu digo assim, você pode não perceber, mas é isso que muitos de nós fazemos. Não sempre, porque boa parte das nossas decisões não são assim racionais e planejadas como a gente quer. Mas quando a gente para, pensa e de alguma forma avalia com toda frieza o que fazer, é muito frequente que a gente busque a melhor posição com pequenos ajustes marginais, tá certo? Então isso está na base do pensamento econômico. O quarto ponto é que as pessoas, as empresas e a sociedade, todos nós, reagimos a incentivos. Então, se a gente começar a observar que 80% das pessoas que se formam em direito, elas sequer conseguem o OAB, né? Aquela licença da OAB para atuar como advogados. 80%, não sei se é 80%, se é 70%, mas assim, a grande maioria das pessoas que se formam em direito sequer obtém a licença da OAB. E ao não conseguir a licença da OAB, elas acabam conseguindo empregos em outras coisas, elas não trabalham com direito. Tá, se a gente parar e observar isso, existe um desincentivo aí. Tem muita gente passando longos anos dentro da faculdade, aprendendo direito, e depois indo trabalhar no comércio, depois indo trabalhar dirigindo Uber, depois indo trabalhar fazendo outras coisas. Então, isso é um desincentivo. E muitas vezes as pessoas ainda não perceberam. Mas na hora que perceber, vai ter um monte de gente desistindo de fazer. Por outro lado, toda hora você está escutando falar assim, que uma pessoa que aprende programação, uma pessoa que aprende alguma habilidade na área digital, ela tem uma facilidade maior nas disputas, nas entrevistas para conseguir empregos. Então, todo mundo vai aprendendo um pouquinho desse ambiente digital, vai pensando como sua profissão se adapta a essa realidade digital. Por quê? Porque sabe que aquilo vai trazer um ganho. Então, todo mundo reage a incentivos, ou incentivos positivos, ou desincentivos. E isso daí, a gente não deve ignorar. Né? Se eu chegar lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu chegar lá e falar assim, olha, eu tenho um atendimento de saúde pelo SUS, que é para marcação de exames. Ah, que tipo de exame? Não, um exame aqui de um raio-x que eu preciso fazer, algum exame de saúde. Ah, tá bom, como é que faz? Não, é o seguinte, primeiro você tem que preencher essa ficha aqui, aí você tem que vir num dia aqui para pegar uma ficha para marcar. Mas para pegar essa ficha, a gente distribui só 50 por dia. Então você tem que chegar às 4 horas da manhã, ou às vezes até dormir na fila, para tentar pegar a ficha, para entrar, para ser atendido. Se você for atendido, aí eles vão ver o tipo de exame que você está precisando, aí vão te mandar para uma junta médica para confirmar que você realmente precisa daquele exame. Isso vai ser daqui a um mês. Aí você consegue vir. Aí chega lá, às vezes o médico não está, manda você voltar no outro dia. Aí fala, você volta no outro dia, consegue. Aí o cara fala assim, não, realmente você precisa desse exame. Um mês para você ter um médico dizendo que de fato você precisa do exame que você sabe que precisa. Aí ele vai falar assim, tá bom, tá marcado, vai para outra fila para marcar. Você vai pegar uma outra ficha. Tá? Aí, quando é que tá marcado? Tá marcado para aqui 6 meses. Gente, isso é tão grave que se esse exame for um exame de câncer, muitas vezes as pessoas morrem antes de conseguir fazer o exame. Né? Tem tipos de tumores que são agressivos, as pessoas morrem antes de conseguir fazer o exame. O que a pessoa faz? Ela entende que o que existe ali é um desincentivo. Não venha para o SUS. Só venha para o SUS se você não tiver onde cair morto. Se você puder, vai lá, seja para a clínica do bairro, que agora tem isso, ou então vai lá, procura um plano de saúde e paga, nem que seja 2 ou 3 meses para você ter um acesso àquele exame e você fazer aquele exame e depois você para de pagar. Então, existe uma estrutura de incentivo aí e as pessoas reagem a isso. Hoje, boa parte dos serviços públicos que a gente recebe tem essa característica. Falar assim, eu coloco tanta barreira que eu só vou atender quem realmente está desesperado. Se a pessoa tiver qualquer outra alternativa de não recorrer a serviço público, ela vai tentar. Então, isso é um incentivo, e é um incentivo perverso. A gente sabe que a gente está, sei lá,
torturando algumas pessoas, submetendo essas pessoas a condições que não são nada dignas, tá? O quinto, e aqui a gente está só resgatando coisas que a gente falou no nosso último encontro. Pois não, diga lá. O senhor poderia dar só uma recapitulada no quarto, que eu não entendi direito o que seria o incentivo. Tá. Incentivo é quando você tem algum tipo de esquema em que, ao agir de determinada forma, você ganha, ou então, ao agir de determinada forma, você perde. Então, um exemplo típico de incentivo é assim: multa de trânsito. Se você furar sinal, você vai tomar uma penalidade. Isso é um incentivo negativo. Um incentivo positivo é falar assim: se você contratou seguro de automóvel e ao longo daquele ano você não teve nenhum tipo de acidente, ou seja, você dirigiu com cuidado, você estacionou seu carro sempre em locais seguros e tudo mais, se ao longo de um ano você não teve nenhum tipo de acidente, aí no ano seguinte o preço que você vai pagar para continuar tendo seguro é um pouco mais baixo. Esse é um incentivo positivo. Você cuidar direitinho, você paga um preço mais baixo pelo seguro. Então, existem incentivos positivos e negativos. E esse quarto princípio aqui diz assim: todo mundo reage a incentivos. O que significa dizer o quê? Se você vai fazer alguma política, se você vai oferecer um serviço, se você vai montar uma empresa, não ignore incentivos. Então, um outro exemplo de incentivo, tá? A pessoa quer vender pão. Não, mas tem uma padaria aqui no bairro muito boa. Todo mundo gosta de comprar o pão naquela padaria, né? Então eu vou criar um incentivo para as pessoas comprarem pão comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer que seja conveniente. Então eu vou lá e coloco o pão numa cestinha, sempre na mesma hora, e a pessoa não tem que se deslocar 3 quarteirões para comprar o pão. Eu coloco assim, bem visível, na mesma hora, para todo mundo. Tá aqui, ó, gente, o meu pãozinho chega na mesma hora aqui, e aí você não precisa andar. Tá? Então, conveniência, né, essas lojas de conveniência de posto, tudo isso é uma forma de te incentivar a consumir. Você parou para abastecer o carro, estou precisando ali de comprar uma garrafa de refrigerante, minha esposa pediu para passar e comprar um pão, me pediram para trazer um leite, pronto, ele vai ali e compra rapidinho alguma coisa. Então, a gente precisa entender que se a gente não lembrar de incentivos, a gente depois vai ficar pensando assim: eita, peraí, mas o que está dando errado? Por que as pessoas não estão agindo como eu imaginava que elas iam agir? Tá? Isso serve também para políticas públicas, políticas sociais e tudo mais. Esclareceu? Sim, obrigada. Legal. Tá, o quinto ponto, que a gente falou bem rapidinho, mas é bom lembrar aqui: o comércio, ou seja, a realização de trocas, seja entre pessoas, seja entre uma pessoa e uma empresa, seja entre 2 empresas, seja entre empresas de 2 países, as trocas podem beneficiar ambos os lados. Tá? Então, imagine assim: eu não sei costurar. Se minha camisa tiver 100 botões, caiu os botões da minha camisa, eu vou procurar alguém para fazer aquilo. Eu não faço direito. Alguém pode olhar para mim e falar assim: peraí, Luiz, você é capaz, por que você não aprende esse negócio? Fala assim: eu não gosto. Não é o que eu quero dedicar meu tempo a fazer. Eu não gosto, não sou bom, eu prefiro pagar alguém para fazer. O que você gosta de fazer? Eu gosto de dar aula. Eu sou um cara que fala muito, balança os braços, conta história, às vezes a turma dá risada, às vezes não dá risada e tal. É uma coisa que parece que eu sou bom em fazer. Beleza, então você vai lá, vai dar aula para alguém que vai consertar a sua camisa. Não, mas nem sempre eu encontro isso. Nem sempre eu encontro a pessoa precisando de aula e é uma pessoa que conserta a camisa. Bom, é para isso que nós temos mercados. Então eu vou lá, vendo o meu serviço, dá a minha aula, ganho dinheiro, e com isso eu tenho dinheiro para pagar por aquele serviço que eu não quero fazer. Tá? Quando eu contratei alguém para consertar a minha camisa, aquela pessoa que faz aquele serviço tem a preferência contrária à minha. Ela detestaria ficar em público, detestaria falar em público. Ela gosta de ficar ali concentrada, fazer o trabalho dela e tal. Então, nós somos diferentes. Se nós somos diferentes, não significa que numa troca um vai ganhar e o outro vai perder. Eu posso ter uma troca que os dois saem satisfeitos.
E tem muita gente que pensa que comércio, que troca, é um jogo de soma zero, ou seja, para um ganhar, o outro perdeu. Essa visão é uma visão preconceituosa dos mercados. Os mercados e as trocas não são assim na maioria das vezes. Na maioria das vezes, claro que tem exceções, claro que tem exploração, claro que tem colonialismo, a gente falou disso aqui. Claro que tem esses problemas, mas na maioria das vezes, os mercados beneficiam ambas partes. Por que eu sei que isso é verdade? Porque esse negócio chamado comércio foi uma evolução civilizatória. Antes da gente ter comércio, as pessoas também queriam trocar, queriam ter o que a outra produzia. Só que antes de ter comércio, as pessoas faziam isso, sabe como? No pau, no tapa. Eu olhava e falava assim, poxa, olha que bonita aquela roupa daquele cara, vou lá tomar. Olha que bonito o país daquele cara, olha lá, ele tem escolas, ele tem um monte de coisa. Vou lá pegar para mim. Eu vou virar dono daquilo lá. Então, o comércio foi uma evolução. E as pessoas ainda acham que o comércio é sempre um negócio de assim, alguém está explorando, o outro está sendo explorado. Não é verdade, isso é uma visão preconceituosa. Nós precisamos estar atentos aos problemas que uma economia de mercado, que os mercados, que o capitalismo traz. Nós não podemos fechar os olhos para esses problemas. Mas nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que essa não é uma solução civilizatória. O mundo melhorou muito quando a gente desenvolveu melhores mercados. E se você tiver alguma dúvida disso, tenta morar no interior. Tenta morar lá na periferia de Serra Talhada. Numa região fora da cidade em Serra Talhada. Para sair, para comprar alguma coisa, você tem que dirigir longos quilômetros. Nem sempre você vai encontrar. Gente, quem mora no interior tem um desejo de sair e vir para a capital, e uma das grandes razões para isso é pela qualidade de vida que a disponibilidade de mercados oferece. A pessoa pode assistir uma peça, a pessoa pode ir no cinema. Em Serra Talhada não tem cinema. Então, assim, as pessoas se sentem privadas de acesso a esses bens, tá? Então, os mercados, eles acabam beneficiando. Tem problema? Tem. Tem exploração? Tem. Nós temos que ficar de olho? Temos. Nós precisamos procurar inclusão? Sim. Mas a ideia é que comércio e mercados, em geral, beneficiam ambas partes. Não são jogos de soma zero. Se a gente achar que toda troca significa que um saiu ganhando, o outro saiu perdendo, a gente está sendo, por um lado, ingênuo, e por outro lado, está negando uma realidade que é abundante, que é frequente, evidente para todo mundo, tá? Beleza, então agora vamos para os outros 5 princípios econômicos, que aí sim são novidades, que a gente ainda não viu. Então vamos lá. Gente, perceba que a maneira como eu escrevo essas frases aqui é muito cuidadosa, para não deixar dúvida, tá? Então agora vem a 6ª questão. Os mercados são, em geral, não está dizendo que sempre, em geral, uma boa maneira de organizar atividades econômicas. O que eu quero dizer com essa frase? Eu estou dizendo assim, você gosta de churros? Pronto, ter alguém que faz churros e vende no mercado, em geral, é uma boa maneira. É melhor do que você, cada vez que tiver vontade de comer churros, você ter que sair, comprar a massa, entrar na internet, ver a ideia de como que se faz churros, ir atrás de uma máquina para fazer aquela pressão para o churro sair no formato, esquentar o óleo, tá? Fazer um churros, para quem nunca fez churros, dá um trabalho desgraçado. Para quem vive daquilo, que se especializou naquilo, é algo relativamente fácil. Então, essa ideia de que mercados promovem uma espécie de especialização, cada um vai fazendo aquilo que é melhor e acaba todo mundo tendo acesso a comprar esses serviços, esses bens. Em geral, isso é uma boa ideia, tá? Nem sempre. Então, vamos pegar algumas coisas, por exemplo, em que os mercados não são bons em fazer. Vamos pegar algum exemplo aqui? Vamos. Primeiro, educação
básica. Aí você fala, como assim? Nós temos boas escolas de educação básica. É verdade, nós só temos boas escolas de educação básica no Brasil, que atende uma pequena parcelazinha assim da população, porque nós não temos boas escolas públicas. Mas, em geral, educação pública é a melhor forma de organizar essa atividade. Não é pelo mercado. As grandes nações do mundo têm educação básica pública, gratuita e de boa qualidade. Por quê? Porque eles não querem ter mercado, porque eles acham que mercado é ruim, porque eles têm preconceito contra o mercado? Não. É que os mercados não funcionam da melhor maneira para aquele problema. Qual que é o problema da educação básica, gente? O problema da educação básica, o problema, entre aspas, é o fato de que, por exemplo, uma criança ela está se desenvolvendo mentalmente. Ela ter acesso a um ambiente seguro, de boa qualidade, para ter aprendizados confiáveis, saudáveis, bem orientados, isso faz uma diferença para a civilidade de um país, para a qualidade da vivência, para o desenvolvimento de relações mais básicas de confiança entre dois vizinhos. Então, educação básica é um negócio muito, muito, muito mais importante do que churros. Os mercados, eles têm lá uma obsessão em fazer as coisas ficarem baratas. E nem sempre eles conseguem fazer coisas baratas de boa qualidade. Frequentemente a gente compra produtos baratos, que a gente sabe que é de qualidade inferior, mas é que foi o que deu para comprar. A educação não pode ser assim. A educação, principalmente a educação básica, precisa ser amplamente acessível para todos da população. Se você não tiver isso, você não tem a liga que vai fazer uma areia, o cal, o cimento, criar paredes. Você tem uma sociedade que vai ser formada por areia. Qualquer vento derruba, qualquer problema derruba. Então, a educação tem esse papel. Ele não pode ser confiada exclusivamente no mercado. É preciso ser orientada mediante prioridades nacionais. Eu sempre penso, eu falo isso meio de brincadeira, mas é uma opinião verdadeira minha. Eu sempre penso que é um pouco paradoxal que no Brasil a gente tenha a prioridade federal dada para a educação superior. E a gente deixa a educação básica na mão dos municípios, que em termos de organização, as prefeituras são os estágios mais precários, mais vulneráveis de organização pública. Tem um monte de prefeitura aí que não tem quadro de profissional competente, não tem dinheiro para fazer as coisas, então faz tudo do jeito que dá. Enquanto eu aqui sou professor de uma universidade federal, meu salário é pago lá de Brasília. É um salário bem maior do que recebem os professores aqui, que ensinam crianças. Eu não estou dizendo que eu sou menos importante, tá, gente? Mas que se a gente tivesse que escolher a prioridade nacional, a gente tinha que ter escola federal de educação básica. E tinha que ter universidade municipal. Talvez assim, boa parte dos nossos pesquisadores prestassem mais atenção aos problemas da própria cidade. E não ficassem, alguns deles, estudando lá a reprodução do camarão na costa da Austrália. Tá, então, voltando aqui para o assunto que eu divaguei um pouco, os mercados são, em geral, uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Para algumas coisas, eles não servem. Por exemplo, um outro exemplo, polícia. Ninguém quer uma polícia privada. Ah, peraí, como que a gente não tem segurança privada no shopping? A gente não tem segurança? A gente não paga um porteiro para cuidar da nossa casa, do nosso prédio? Não, tudo bem, gente, segurança é uma coisa, estou falando polícia. Imagine um profissional dizendo assim, fazendo uma reunião na empresa, dizendo assim, pessoal, olha, o nosso faturamento caiu um pouco, porque nós estamos fazendo poucas prisões, então, queria que o pessoal hoje saísse aí na rua, prendesse mais gente, tá? Vamos prender o pessoal aí, porque senão o nosso faturamento está caindo. Já pensou isso? Quer dizer, um policial que sai na rua falando assim, eu preciso bater uma meta de prisões? Chega lá, para um cidadão, fala, parece que está tudo certo com ele. Ah, bicho, dá um tapa nele aí, fala com ele que te agrediu. Pronto, está preso. Você tem um incentivo a aprender, porque senão você não vai bater sua meta. Então,
os mercados são, em geral, uma boa maneira de organizar atividades, mas nem sempre. Tá? Tem exemplos muito reais em que os mercados não resolvem problemas sociais, e a gente vai estar atento a eles. Diga lá, Thiago. Sobre esse assunto que você está falando de a polícia bater meta e tal, também na Austrália os policiais eles são comissionados por infrações reportadas, né? Só que tem todo policial, seja ambiental, seja policial civil e tal, eles têm câmeras, microfones e tudo, e todo o reporte deles é aprovado. Né? Então, eles multam alguém, aí eles ganham 5% em cima daquilo dali, 10%, 3%, depende da infração. Né? E todo mundo sabe disso, é uma regra comum, e é sempre provado ter uma auditoria externa para trabalhar em cima da polícia lá, por exemplo. Aham. Eu entendi seu exemplo, cara, e eu até respeito aquela vivência lá daquele país. Se pedirem para passar isso aqui no Brasil, pode ficar tranquilo que eu voto contra, viu? Vou fazer campanha na rua para votar contra. Eu acho que essa não é uma boa ideia, principalmente no contexto que a gente vive no Brasil. A Polícia Militar de São Paulo, e eu acho que é de Santa Catarina, agora já tem câmera em todos os policiais, estão tentando botar câmera em todos os policiais para diminuir o abuso da polícia em cima das pessoas, né? Justamente. A ideia da câmera e da transparência eu acho legal. Agora, associar a meta, cara, isso acontece muito, e eu estou vendo isso com um problema. Esses órgãos de controle, eles estão ficando especialistas em vigiar excessivamente o gestor público. E o gestor público está tendo cada vez mais dificuldade para fazer a coisa certa. Não é para roubar, não. Para fazer o certo, o cara está tendo cada vez mais dificuldade. Ele tem que justificar, tem que pedir autorização prévia, tem que entrar com... Então, assim, existe uma espécie de um excesso de Estado que a gente vai precisar se preocupar aqui com ele, tá? Eu sei que alguém levantou a mão aqui, mas eu vou precisar adiantar um pouquinho, tá, gente? Já já eu paro e vou ouvir as perguntas de vocês. O 7º ponto. Em determinadas circunstâncias, a intervenção de governos pode aperfeiçoar o resultado que seriam obtidos com a livre operação dos mercados. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Se a gente disse no quesito anterior que os mercados, as empresas funcionando lá, em geral, são boas maneiras de organizar a economia, por outro lado, a gente está falando aqui no 7º ponto, assim, é muito comum que os mercados exijam regulação. Que a gente precise entrar lá e dizer assim, ó, a regra do jogo tem que ser essa aqui. Você quer concorrer nesse mercado? Tudo bem, você vai disputar cliente, vai oferecer serviço e tudo. Mas, por exemplo, você não pode matar o seu concorrente. Você não pode sabotar a operação dele. Você não pode torturar um empregado. Você não pode tratar uma pessoa como se fosse um escravo dentro da sua operação. Você não pode colocar uma pessoa para trabalhar 20 horas por dia, ameaçando de demitir se ela não aceitar. Então tem um monte de regras. Os mercados, eles geralmente são a boa maneira de organizar, mas eles precisam ser regulados. Com muita frequência, os mercados que são desregulados geram resultados ruins, né? Acabam gerando resultados ruins, tá? Então, o que a ciência econômica diz hoje é assim, legal, vamos ter mercados? Vamos, mas vamos estabelecer claramente quais são as regras do jogo. Tá? Se a gente não tiver regras claras, as pessoas, os mercados livremente podem gerar um resultado socialmente péssimo. Tá? A gente vai voltar a exemplos disso. O 8º ponto. O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Gente, olha o que eu estou dizendo nesse 8º, tá? Eu não estou falando assim, um país vai ser mais feliz se ele comer mais. Não. Eu não estou falando assim, uma população vai ser mais feliz se ela for mais rica. Não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando é que assim, o padrão de vida, em média, em geral, depende da capacidade
de produzir mais bens e serviços. Não estou dizendo nem que você vai escolher produzir mais bens e serviços, mas você ter a opção. Esse oitavo aqui, ele está conversando, sabe com quem? Está conversando com a República Democrática do Congo. Na República Democrática do Congo, se você usar todo o dinheiro que o país tem para comprar alimento, você não dá comida para toda a população. Então, a capacidade do país de produzir bens e serviços é muito baixa. O padrão de vida daquele país é muito baixo, porque aquele país não tem escolhas. É diferente de um país como o Brasil. O Brasil faz escolhas ruins. O Brasil não precisava ter uma pessoa passando fome. Tá? Então, o Brasil tem capacidade de produzir bens e serviços muitas vezes maior do que a que a gente tem, que a gente realmente faz. Nós temos essa capacidade. O nosso padrão de vida depende dessa capacidade. Então, o mundo inteiro olha para nós e fala assim, cara, o Brasil tem um padrão de vida muito baixo comparado com a capacidade que ele tem. A nossa capacidade de produzir bens e serviços é muito maior do que a gente faz. Nós temos escolha. Na República Democrática do Congo, não tem essa escolha. Ou vem dinheiro de fora e ajuda a pagar por escolas, pagar por creche, pagar por medicamento, ou as pessoas morrem das doenças mais básicas, tipo diarreia, desnutrição, enfim, sarampo, tuberculose, todas essas doenças que na maior parte do mundo já foram erradicadas, tá? O nono diz assim, uma regularidade que se vê em quase todo canto. Se o governo emitir moeda demais, os preços sobem. Aí você fala assim, opa, peraí, mas até aqui a gente estava falando de uma coisa muito fundamental, muito de estrutura de um país. Tudo bem, mas a gente resolveu completar esses princípios com algumas coisas que são mais coletivas, tá? Que acontecem em qualquer país do mundo. Se o governo tentar resolver os seus problemas, não tenho dinheiro para pagar as contas, faz o seguinte, roda a maquininha, imprime mais moeda e sai pagando com essa moeda inventada. Todas as vezes que os países fazem isso, se eles emitem moeda demais, todas as vezes, o resultado é inflação. A ideia é muito básica, viu, gente? É assim, se eu sair distribuindo para todo mundo uma nota de R$100, todo mundo vai buscar essas notas de R$100 para gastar com alguma coisa. Só que, de repente, vai ter um monte de gente chegando na livraria querendo comprar o mesmo livro. Vai ter um monte de gente querendo assistir o mesmo filme. Vai ter um monte de gente querendo comprar a mesma camisa. Quando as pessoas disputam, o que vai acontecer é que eles vão provocar essa ideia de escassez artificial pelos produtos, e aí o preço tende a subir. Tá? Então, emitir moeda demais, mais cedo ou mais tarde, acaba em inflação. Eu sei que tem mais uma segunda mãozinha levantada aí, mas só para concluir essa lista aqui, depois a gente pode voltar e tirar as dúvidas em cada um desses 5 últimos que a gente falou aqui, tá? O 10º fala assim, as sociedades, um país como o Brasil, tem que fazer uma escolha entre inflação e desemprego no curto prazo. Se a gente quiser reduzir a taxa de desemprego, a gente pode falar assim, vamos fazer o seguinte, imprime moeda aí, deixa a inflação comer solta. A gente consegue fazer o desemprego cair por 1, 2, 3 meses. Depois ele volta e a inflação continua. Então, existe uma maneira de enganar uma sociedade com inflação. Você consegue fazer uma aparente prosperidade temporária se você tolerar uma inflação maior. Só que todos os países nos últimos 60 anos que tentaram fazer isso, deram com os burros na água. Eles entenderam que aquele era um benefício passageiro e o prejuízo era duradouro. Então, se tentar fazer cair o desemprego na marra, aceitando uma inflação maior, o benefício é temporário e acaba. O prejuízo é duradouro. Fica com a gente depois. O Brasil fez isso por décadas e por isso que ele empobreceu tanto a sua população.
Agora vamos lá, tinha duas pessoas que tinham levantado a mão, estou vendo o Thiago aqui, mas eu acho que alguém levantou a mão antes. Ou foi o Thiago mesmo? Márcia, né? Eu sou o segundo da fila, Beleza, manda lá, Márcia. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Voltando aí no sexto, Aham. o que o senhor falou sobre esse sexto princípio aí é relacionado, tem relação com a resistência que a parte da sociedade tem em relação às privatizações do serviço público? Isso tem um pouco a ver, sim, tem um pouco a ver, porque a gente no Brasil, a gente está acostumado a ter uma visão muito negativa de empresários, que muitas vezes são desprovidos de visão social e que fazem tudo o possível para explorar as regras do jogo em benefício próprio. A gente tem um histórico de empresários que faziam acordos com o governo contra as pessoas. Então, a trajetória, não é, obviamente eu estou generalizando aqui, seria um absurdo, tá, gente? Mas existe muito empresário safado que vai lá e banca a campanha de um político para depois que o cara virar prefeito, ele conseguir benefícios por baixo dos panos. Então, existe um falso empresário no Brasil e que ele é muito mal visto. Quando a gente fala que vai privatizar uma universidade, né? Universidade, poxa, pesquisa e tal. A gente fala que vai vender uma universidade, a população, independente dela saber o quanto que aquilo é grave em termos de pesquisa, de deterioração da qualidade do ensino e tal, da piora do ensino e tudo, independente disso, ela já pensa assim, já vai botar na mão do empresário safado que só vai pensar em lucro. Então a gente tem no Brasil uma visão muito ruim, e essa visão é muitas vezes bem justificada, porque a gente de fato tem figuras que ocuparam posição de destaque no mundo empresarial e que eram de pensamento muito contrário ao Brasil, muito contrário à sociedade. O cara queria se dar bem às custas dos outros. Então, no Brasil em geral, a gente tem muita desconfiança quando a gente fala em privatização. Mesmo as que deram certo. Quer dizer, se vocês não fazem ideia do que era a telefonia antes de a gente privatizar. Se hoje a gente sofre na mão dessas três miseráveis aí, Claro, TIM e Vivo, se hoje a gente sofre na mão dessas três, né, que toda hora a gente vai ligar para cancelar um serviço, passa horas, às vezes não funciona o chip e tal, que a gente tem tanto a reclamar, vocês não fazem ideia, gente, antes de vocês nascerem, como que era esse negócio na mão do setor público. Era uma bizarrice. Era caríssimo, muito mais caro ter uma linha telefônica. As pessoas deixavam linha telefônica de herança. A pessoa deixava assim, não, o que ele morreu, deixou? Um apartamento, um carro e 3 linhas telefônicas alugadas, porque ninguém conseguia. Aí o cara era dono de 3 linhas telefônicas, alugava a linha telefônica para o outro. A qualidade do serviço era péssima, péssima. As ligações que você fazia, era muito frequente você tentar fazer uma ligação e não completar. E não era porque a pessoa do outro lado estava ocupada, é porque o sistema não estava dando conta. Então, era um serviço péssimo. Aí privatizou. Melhorou enormemente a qualidade. Mas mesmo assim, quando você fala disso, quando você fala desse assunto, as pessoas falam assim, quanto foi que o Sérgio Mota ganhou de dinheiro? Como foi que o Fernando Henrique ganhou de dinheiro com essa privatização? Muita gente ficou milionária nessas privatizações e tal. Então, a gente tem uma desconfiança muito grande, tanto com relação ao processo de privatização, quanto a gente tem uma visão ruim de empresários. Em geral, a maior parte das pessoas olha para o empresário e pensa assim, esse cara é um explorador, é alguém que lucra em cima do sofrimento de outros. Isso não é natural. Isso é uma trajetória, uma cultura que a gente desenvolveu aqui que é muito ruim. Pode falar, Márcia. Então, essa visão que a gente tem do
empresário, aí eu volto para a questão do... Eita, Márcia, está cortando para mim a sua fala. Sua fala está cortando. Está cortando para vocês também, Sim, pessoal? tá cortando aqui também. Está cortando aqui. Ô, Márcia, pode digitar no chat, por favor, sua pergunta? Ou esse seu comentário? Digita no chat, por favor, que a gente não está conseguindo te ouvir. Tá certo, Márcia? Diga lá, Tiago. Tá me ouvindo? Não, está cortando muito a sua fala, Márcia. É melhor você digitar, por favor. Então, quanto a esse 9 de emitir moedas, quando em caso de pandemia, por exemplo, ou situação de guerra, ou algo que foge do cotidiano, alguns países ou nações tipo, assumem essa responsabilidade de assumir uma inflação ou uma dívida futura para resolver aquele problema naquele momento, né? Estados Unidos fez isso, a União Europeia acredito que também tenha feito. Como essa estratégia funciona, assim, de maneira geral? Tá. Tudo bem, Tiago. Olha só para dar uma explicação. Esse 9 aí não está falando em tempos de pandemia ou em tempos de grandes catástrofes Sim. sociais. Entendi. Tá. Uhum. Mas, em geral, nesses momentos, o que acontece? O governo está preocupado justamente com aquela situação que eu falei, que chama-se depressão. Ou seja, que se estabeleça um pessimismo tão grande na sociedade que as pessoas parem de comprar e comecem, com isso, a diminuir muito forte o faturamento das empresas. Quando as empresas veem seu faturamento cair demais, elas demitem. E aí a gente tem dois tipos de pessoa, aquelas que foram demitidas e aquelas que acham que serão as próximas a serem demitidas. E aí menos e menos pessoas compram, você entra numa espiral de destruição de negócios e de renda, de empregos e tudo mais. Então, com medo dessa possibilidade, os governos emitem moeda. E quando eles o fazem, a gente precisa lembrar que toda moeda emitida é como se fosse uma promessa de pagamento. A moeda que a gente tem, uma nota de R$10, de R$50, ela é emitida pelo Banco Central. Se você chegar para o Banco Central e falar assim, eu quero usar essa nota aqui para comprar dólar, ele vai te vender. Então, aquilo é uma promessa de valor. Então, quando um país emite moeda, ele tem uma espécie de emitir dívida, tá? De criar uma dívida, uma promessa de pagamento futuro. A questão é que, ao fazê-lo, nesses momentos de catástrofe, de comoção nacional, ele acaba tendo um efeito positivo. Tá? Isso é diferente do que está no nono. No nono é quando um governo quer dar uma despertão. Fala assim, já sei, vou emitir mais moeda para parecer que eu estou próspero e que o Brasil está próspero. Isso geralmente acaba mal lá na frente, tá? Diga lá, Tainara. Ô, professor, e sobre, no caso da inflação de moedas, para não ficar emitindo muita moeda? A troca de moeda surge como um efeito positivo ou negativo? Então, a retenção de moeda não nos traz nenhum prazer intrínseco, né, Tainara? Assim, você não dorme abraçadinho com uma nota de R$100. Então, a moeda por si só, ela não tem servidão, né? Ela não tem nenhum serviço para você. O que ela serve, muitas vezes, é ou para reserva, tem muita gente que compra dólar para guardar, e aí acha que o valor que ela colocou em dólar está mais protegido do que o valor que ela deixaria em reais. Ou para fazer alguma transação no exterior, né? Eu quero comprar um computador importado, então eu vou lá e vou comprar dólar para... Não, você não estava falando disso, não. Desculpa, você não falou de moeda, de troca de moeda? Sim, troca de moeda, tipo de cruzado para real, de cruzado para cruzeiro. Tá. Uma nova moeda. Tá. Quando você tem a mudança do padrão monetário de um país, ali é quando um padrão monetário já está tão destruído por causa de inflação com o passar dos anos, que
que a gente começa a ter que fazer contas muito grandes. Pra você ter uma ideia, gente, eu já comprei cerveja por 1.700. Ah, quanto que é a cerveja? Ah, custa 1.700. 1.700? Mas 1.700 tinha uma coisa que não valia nada. Então, você começa a falar assim, qual que é o seu salário? Ah, eu recebo 2.500.000. Você é milionário? Não, mas mal dá para comprar a feira lá de casa. Então, quando um padrão de conta fica muito defasado, né, com muitos zeros e tal, aí a gente muda o nome da moeda, corta 3 zeros e tal, mas isso é só para tornar a coisa um pouco mais prática. Deixa eu explicar aqui para a Cleide, que ela tinha feito uma pergunta assim, ó, professor, não entendi claramente o que seria trade-off. Trade-off, essa expressão, é quando a gente tem uma escolha conflitante, ou seja, ou eu escolho A ou B. Então, vou dar um exemplo de trade-off, tá? Assistir aula ou assistir televisão. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Outro trade-off é fazer o curso de ciências biológicas ou fazer o curso de artes digitais. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos numa universidade federal. Outro trade-off, eu quero ser economista ou eu quero ser arquiteto. Dificilmente você vai conseguir fazer as coisas ao mesmo tempo. Ter filhos ou viajar muito. Quem escolhe ter filhos, viaja menos. Quem não quer ter filhos, consegue viajar um pouco mais. Guarda mais dinheiro, não tem tanta obrigação, não tem as datas de escola dos filhos e tal. Então, a gente enfrenta escolhas que são ou um ou outro. A expressão em inglês para isso é trade-off. É uma escolha em que você tem que abrir mão de um para ganhar o outro, tá certo? Márcia, quer tentar falar de novo pelo celular? Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo agora, diga lá. Então, deixa eu ver se eu consigo ainda formular minha pergunta. Uhum. O senhor tinha concluído com a questão da imagem que se tem do empresariado no Brasil, né? Falando das privatizações. E aí, eu volto a uma observação, a um conteúdo que o senhor deu hoje em relação à relação de comércio, em que um ganha e outro perde. E que o senhor falou que nessa relação, assim, pelo que eu entendi, não existe um ganhar e o outro perder. É uma relação que tem que ser em que os dois ganhem, é isso? E como é que a gente pode ter na prática essa relação que os dois ganham, se existe realmente essa imagem, que é uma imagem que é real, né? Assim, não é só algo que foi criado na cabeça, mas será que na prática realmente não tem essas distorções, né? Essa em que um ganha e outro perde, considerando que o senhor falou da imagem do empresariado? Pois é, então, Márcia, acontece o seguinte, é que os mercados, em geral, né, olha lá a expressão, coloquei entre parênteses, mas coloquei em negrito. Em geral, os mercados são operados, né, por empresas e consumidores que ambos saem felizes. Quando eu entro numa loja e compro um celular como esse aqui, eu posso ter pago um valor grande, paguei R$1.000, R$1.500 por um celular, mas eu saio dali feliz. Eu falo assim, poxa, tal, eu queria tanto esse celular, eu queria tanto esse equipamento e tal. A pessoa que me vendeu vai ter lá o lucro, vai pagar os salários dos funcionários e tal. Eu posso ter as duas pessoas felizes. Por quê? Porque as pessoas estão abrindo mão de coisas diferentes. Então, aqui em casa, vou dar um outro exemplo disso, tá? Na minha família, quando a gente se casou, eu e minha esposa, a gente morava no exterior. Lá não tinha empregada doméstica, não tinha esse mercado. Ou se tinha, era muito caro, a gente não conseguia pagar. O que acontecia? A gente trocava. A gente falava assim, o que você quer fazer hoje? Não, o que você precisa fazer hoje? Não, aqui na minha lista eu tenho que lavar banheiro. E você? Não, eu tenho que cozinhar. Bora trocar? Bora. Então, se as duas pessoas trocaram, uma pessoa vai pegar uma tarefa, a outra vai pegar outra. Se as duas concordaram em fazer, é porque de alguma forma você pode ter uma delas se beneficiando mais que a outra, mas as duas estão saindo no benefício. Quando uma pessoa ganha a vida dando aula para outras pessoas que ganham a vida construindo prédio,
isso significa que cada um pode estar fazendo aquilo que gosta. E se cada um está fazendo aquilo que gosta, elas ganham a sua vida com um prejuízo, com um sacrifício menor do que se fossem obrigadas a fazer outra coisa. Então, a ideia é que no comércio, no funcionamento de mercados, em geral, a gente não obriga as pessoas a fazerem uma coisa. Elas fazem aquilo que gostam para ganhar a vida, para trocar pelo aquilo que não tem, ou que não gostam de fazer. Então, esse é o princípio que está por trás do funcionamento dos mercados. Existe empresário mal intencionado? Existe. Principalmente quando não tem concorrência. Então, essa ideia, essa má imagem que os empresários têm no Brasil, se deve muitas vezes pelo fato de que os empresários aqui no Brasil conseguem dominar os mercados. Então, são só 2 ou 3 que oferecem serviços telefônicos. Então, o que acontece? Assim, você pode estar insatisfeito com a TIM e mudar para a Vivo, você vai lá, você vai ter o mesmo problema. Aí você, não, vou para Claro, vou ter o mesmo problema. Por que isso acontece? Porque esses 3 caras estão um pouco se lixando para você. E por que eles estão se lixando para você? Porque você só tem 3. Então, isso não é um mercado realmente bom, funcionando bem. Isso é um mercado dominado. A gente vai discutir isso daqui. É quase um cartel. E num cartel, esses 3 caras se juntam para lascar todo mundo. Então, nesse caso, o mercado e o comércio não está gerando benefício dos 2 lados, ou pelo menos não em proporções aceitáveis. Alguns caras estão tendo lucros extraordinários, e se a gente está tendo algum benefício, é bem pequenininho. Não quer dizer que a gente vai... não, então agora vamos estatizar de novo. A gente estatizar pode ser pior. O que nós precisamos é não permitir que os mercados sejam dominados por grupos tão pequenos. Porque se houver concorrência, e um desses caras me tratar mal, eu vou para o concorrente. Né? De alguma forma, isso está acontecendo, por exemplo, no mercado bancário. Cada vez mais aparecem esses Nubank, C6, Inter, que são bancos bem ágeis, bem simples, mas que entregam tudo que prometem e não cobram nada. Não tem tarifa, taxa de juros barata, aplicação fácil, pouca burocracia. Então, quando tem alternativa, aí os caras têm que servir ao interesse público. Se tem pouca alternativa, a chance de que o mercado funcione mal é maior. Ficou claro agora? Sim, ficou. E aí entraria esse 7º princípio, no caso de uma operação ruim do mercado? Exatamente! Que beleza, Márcia! Agora você me deixou feliz. É exatamente isso. Se os mercados no Brasil funcionam tão mal, a culpa número 1 disso é da regulação. Aqui, a gente tem coisas que são inacreditáveis, pessoal, são inacreditáveis. Em todo lugar do mundo, se uma empresa como a Oi, que é a 4ª empresa telefônica, está quebrando e você precisa tomar uma decisão regulatória, em lugar nenhum do mundo você deixaria que essa empresa fosse absorvida pelas outras 3. Em nenhum lugar do planeta, sério, você deixaria que uma Oi fosse absorvida por Claro, TIM e Vivo. Porque você veria que isso significa vai lascar mais o consumidor. Em qualquer lugar do planeta isso não acontece. No Brasil, quando essas operações são propostas, não só a gente autoriza, como frequentemente você vai ver lá, tem empréstimo público subsidiado para financiar essas fusões. Quer dizer, o Estado é sócio do cartel para lascar você. É um absurdo isso. Em lugar nenhum do mundo que fosse sério, a gente teria uma 4ª companhia sendo absorvida pelas outras 3. E como é que funciona em outros lugares do mundo? Fala assim, meu amigo, você está quebrando? Coloque-se à venda. Alguém vai vir, vai assumir esse bagaço aí, nem que seja por um preço ridiculamente barato, porque você tem uma concessão. Coloque à venda, porque quem vai entrar aqui vai ter que ser uma 4ª companhia. Não vou deixar que fique só 3.
Se você fechar as portas e simplesmente parar de operar, eu vou lá e refaço a sua concessão para ter uma quarta companhia. Porque eu não quero que fique só 3. Então, no Brasil, a gente é conivente, a gente é cúmplice desse formato em que os mercados não entregam aquilo que deveriam. Porque a gente autoriza que o faça. Legal, muito bom. Muito bem, pessoal. Então, esses são os 10 princípios de economia. Aqui e ali a gente vai voltar a eles, tá, gente? Quando a gente estiver discutindo as teorias econômicas. Mas eu queria enfatizar um pouquinho mais essa ideia de economia como ciência, tá? A gente chama, o nome completo da economia é ciências econômicas, né? Tá, então, se ele ganha o nome de ciência, significa que a gente aplica o método científico. Gente, o que significa aplicar o método científico? É a gente ser obsessivo em testar teorias. Deixa eu fazer uma conversa aqui com vocês sobre uma coisa que às vezes surpreende muita gente, tá? Tem muita gente que fala assim, eu preciso formular teorias a partir da observação. Então eu preciso observar bem um fenômeno para depois eu poder formular uma teoria. Parece ser uma frase relativamente trivial, né, e verdadeira. Só que isso não é inteiramente verdadeiro. Na verdade, a gente tem que ter uma interação entre teoria para observar, para depois melhorar a teoria. E eu vou dar um exemplo muito claro de como isso acontece. Imagine que você nasceu numa ilha, numa sociedade, em que não existe cachorro, só existe gato. Tá? Então você está criando lá os seus filhos num lugar onde não existe cachorro. Ninguém nunca tem cachorro por ali, não aparece cachorro nenhum. Aí você está criando seu filho naquela ilha. E ele tem um gato, ele gosta de gato e tudo mais e tal. No dia que você puser um cachorro na frente do seu filho, o que ele vai falar? Ele vai falar, poxa, mas que gato esquisito. Tá, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não existe observação absolutamente neutra. A gente precisa de conceitos para observar. A gente precisa ter bases para observar. Então, em alguma forma muito rudimentar, a teoria antecede a observação. Em algumas ciências avançadas, sem teoria você não vê nada. E aí você pega, por exemplo, aqueles experimentos da física, né? O Einstein previa que a luz faria curva no espaço se a luz passasse próximo a um objeto muito denso ou muito grande, né? Passasse próximo de um planeta muito grande, com uma massa muito grande. Então, senão a luz ia fazer curva. Se ela viesse em linha reta assim, ó, passava perto de um planeta muito grande, ela ia mudar a direção dela. Ele previu isso, teoricamente, antes de ser observado. Ele formulou uma teoria antes da observação. Ele concebeu uma ideia para orientar a observação. Tá? Então, a teoria econômica tem um pouco disso. A gente cria teorias rudimentares, explode essa teoria contra a realidade, tenta confrontar, joga ela para lá, joga ela para cá, compara ela em diferentes lugares e tal, tenta negar aquela teoria de toda forma. Quando a gente não consegue negar aquela teoria, significa que ela é verdadeira? Se você tenta negar uma teoria e não consegue, significa que ela é verdadeira? Se for perguntar assim, não necessariamente. Não necessariamente. Ah, Se você testou de toda forma uma teoria. A minha teoria é o seguinte, vacina salva vidas. Aí eu testei de todo jeito, fiz vários experimentos em vários lugares do mundo, em diferentes contextos, diferentes quantidades de vacina, testei de toda maneira. Todas elas confirmaram. Significa que eu sei a verdade? A verdade é vacina salva vidas. Do ponto de vista profundo, não.
significa que eu tenho a melhor teoria disponível. Então, tudo que a gente sabe como ser humano não é a verdade. O que a gente sabe são muito boas teorias, muito robustas, que são muito provavelmente verdade. Mas, do ponto de vista muito preciso da palavra, a verdade é inalcançável para nós, seres humanos. A melhor coisa que a gente tem são boas teorias. O exemplo que eu dou é assim: imagine um vulcão entrando em erupção. Agora imagine uma ervilha a centenas de quilômetros de distância daquele vulcão e a ervilha está olhando para o vulcão. Aí você vai falar assim, peraí, Luiz, mas a ervilha não tem olho. Aí eu falo assim, exatamente. É isso. Nós somos uma ervilha olhando para o vulcão. Nós não temos olho para ver a realidade. O que nós conseguimos é conceber a realidade. A realidade é sempre muito mais complexa. A ciência, se ela for baseada em verdade, ela começa errada. A ciência é sempre uma verdade provisória. Ela é sempre a verdade de hoje. E como ela é assim, não quer dizer que ela seja pouco, ou quer dizer que ela seja falha, ou quer dizer que ela seja, de alguma forma, desimportante. É que ela é o melhor que a gente tem. Então, as pessoas que não acreditam na ciência hoje, e vocês sabem que tem autoridades no nosso país que não acreditam na ciência, o que essas pessoas estão fazendo é negar aquilo que é mais óbvio, mais flagrante dos últimos 2000 anos. A verdade, aquilo que a gente deseja que seja a verdade, é inalcançável. O que nós temos são teorias científicas. Essa é a melhor coisa que a civilização humana conseguiu desenvolver, são teorias científicas. A verdade, aquela história de a verdade vos libertará e tal, não sei o quê, aquilo é muito bom para a gente pensar espiritualmente. No dia a dia, a maneira como você atravessa a rua, a maneira como você organiza uma sociedade, a maneira como você se alimenta, o que nós temos de melhor é a ciência. Por quê? Porque nós somos ervilhas olhando para a erupção de um vulcão. Ervilha não tem olho, exatamente. Nós somos incapazes de ver, nós não temos olhos para ver a verdade. A verdade é de outro patamar. Está em outro tipo de criatura, outro tipo de mundo, outro tipo de realidade. O que nós temos é a ciência. E o que a ciência faz? A ciência nos obriga a escrever antes a teoria do que eu acho que é, com o máximo de detalhe possível, para depois ir ver se aquilo é verdade. Não é a gente olhar a realidade e depois falar assim, portanto, tal coisa é a verdade, é a teoria. A gente não olha a realidade para comprovar teorias. A gente formula teorias e testa. Se a teoria não se mantiver, a gente joga fora e cria outra. Se a teoria se mantiver, quer dizer que a gente sabe a verdade? Não. Quer dizer que aquela teoria vale a pena ser explorada. E a gente vai sempre buscar melhorar. É triste eu ter que explicar tanto tempo isso aqui, gente, mas é inevitável que eu faça, tá? Porque nós estamos num ambiente, num país, em que as pessoas abertamente criticam a ciência. Elas têm orgulho de apontar o dedo para a ciência e falar assim, isso aí não tem nada de verdade. Isso daí é um monte de gente intencionada, em conluio com grandes farmacêuticas, de uma grande conspiração internacional para estabelecer o comunismo. É assim que alguém aponta o dedo hoje para mim quando eu falo que eu sou professor e que eu ensino um tipo de ciência. Como se eu fosse alguém que estou ganhando por fora de uma grande farmacêutica. Pode um negócio desse, gente? É isso que nós estamos vivendo nesse país. Não é isso que a ciência faz. A ciência, gente, é anotação, é comparação, é um trabalho minucioso, de formiguinha, que passa dezenas de anos focado, pessoas que ficam ali obcecadas em resolver um problema de um câncer, de um tumor,
passam 30 anos estudando um câncer. Depois, ele entra para um debate, alguém grava 5 minutos da fala dele e bota em debate para um monte de gente que é jornalista, que é arquiteto, que é marqueteiro, dizer que aquilo ali é bobagem. Nós estamos nesse nível, tá? Nós estamos no nível de ignorar pessoas que estudam 30, 50 anos por alguém que diz assim, não, basta tomar ivermectina e não precisa de tomar vacina nenhuma, não. E essa é a realidade que a gente vive, é a negação da ciência. Uma parte da culpa disso é porque a gente não faz um bom papel em explicar o que é ciência. Eu sou a favor da gente ser totalmente franco. Falar assim, gente, ó, a ciência nunca, nunca nos levará à verdade. Nunca. No entanto, ela é a melhor coisa que nós temos. Você nunca vai saber a verdade. Mas você não vai saber a verdade por forma alguma. Porque você é um ser humano que tem lá só 2 bilhões de neurônios e tudo mais e tal. Nessa nossa experiência de vida, não existe acesso à verdade. Nós somos a ervilha olhando para o vulcão. O melhor que nós podemos fazer é a ciência. É disparadamente aquilo que colocou o homem na Lua, que ainda tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, é aquilo que cura câncer, é aquilo que faz uma pessoa sobreviver com uma vacina, desenvolver uma vacina em menos de 12 meses, é isso, é a ciência. Fora isso, a gente tem rituais para fazer chover, que tal você dançar pelado e fazer a chuva cair? É isso que nós temos. Fora da ciência, é isso que nós temos. São rituais mais ou menos elaborados para tentar nos satisfazer emocionalmente. Diga lá, Márcia. Pois é. Diga lá, Márcia. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Professor, dentro do que você falou em relação à ciência, eu acho que existe uma distância muito grande entre as universidades e a sociedade de um modo geral. E isso, acho que nesse momento, prejudicou demais essa imagem da ciência, essa concepção de ciência, a crença na ciência, né? E é uma coisa... aí o senhor fala dos jornalistas, já me atinge. Uhum. Existem jornalistas que eles trabalham justamente para traduzir essa linguagem da ciência para a população, mas é um trabalho assim muito pouco explorado pelas próprias universidades, né? Eu digo porque eu já trabalhei com isso na área de meio ambiente, né? A gente tinha um papel de levar para a população a pesquisa em meio ambiente. Não é fácil, né? Não é fácil traduzir a linguagem dos cientistas para que as pessoas alcancem esse conhecimento. Uhum. E, assim, eu acho que isso é uma questão a se discutir na universidade e a propor soluções imediatas. Porque a gente vai acabar tendo crises e crises, essa foi só uma, né? E aí a gente já vê o tamanho do estrago em relação ao conceito que se tem da ciência, né? Então, assim, é uma preocupação que a gente que tem essa visão da importância da ciência como comunicador, fica pensando que tem que tomar uma atitude logo, né, rápida. E eu acho que parte das universidades, assim, não é que parte só delas, mas é que como a ciência vem, principalmente delas, elas que produzem a ciência, tem que encontrar uma forma, junto com os comunicadores, de levar essa ciência para a comunidade, a população, traduzir isso aí, arrumar uma linguagem, ferramentas, entendeu? E que a gente precisa criar essa reputação, não é nem uma imagem, a gente já está numa fase que nem a imagem mais, a gente tem que fazer um esforço no sentido de criar uma reputação, assim, só estou falando isso como contribuição em relação ao que se pode fazer na comunicação. Você tem toda a razão, Márcia. E, assim, olha só, é uma das questões mais atuais. Sem uma estratégia de comunicação, a universidade vai se distanciando da sociedade e vai permitindo esse abismo entre dois mundos, um mundo técnico e um mundo de versões, de narrativas. E a gente não pode, a gente precisa aproximar, a gente precisa ir para o debate, precisa participar, precisa
usar a nossa capacidade de convencimento, de sensibilização, comunicação mesmo, você tem toda a razão. Tem uma pergunta da Cleide aqui, e ela está com a mãozinha levantada, ela estava falando sobre aquele trade-off entre inflação e desemprego. Eu daqui a pouquinho passo a palavra para você, Cleide, mas só para responder a pergunta que você colocou no chat, é assim, ó, trade-off é uma escolha conflitante, né? Ou um ou outro. Então, o que acontece, e que aconteceu muito na história recente do Brasil, é assim, o governo está na iminência de chegar ao período eleitoral, ele dá um jeitinho para o país parecer que está crescendo mais e a taxa de desemprego cair. Só que a consequência disso é mais inflação. Você consegue reduzir o desemprego se você deixar a inflação escapar um pouco. Quando passa a eleição, você vai depois dar o remédio amargo, que é criar mais desemprego, criar recessão, subir taxa de juros para controlar a inflação. Então, é como se fosse assim, dá para enganar a população. Se você quiser reduzir o desemprego rapidamente, você consegue por alguns trimestres, tolerando uma inflação mais alta. Só que isso geralmente é um benefício passageiro e um custo maior no longo prazo. Tá? Então, essa ideia de que se eu aceitar mais inflação, eu consigo reduzir o desemprego. Se eu quiser controlar a inflação muito, muito, muito drasticamente, eu provavelmente posso gerar, no curto prazo, um desemprego muito grande. Então, é preciso ter uma calibragem aí e uma visão de mais longo prazo. No curto prazo, essas coisas acabam sendo oportunistas. Mas a palavra está contigo, Cleide. Estou vendo sua mãozinha levantada. Está baixo, não estou ouvindo direito, não. Não, está bem baixinho. Alguém está ouvindo? Também não estou ouvindo, professor. Muito baixo. Aí seu microfone deve estar mal conectado. Tenta aí. Não, está muito baixinho. Bom, qualquer coisa coloca no chat, por favor, tá, Cleide? É o notebook, né? Isso às vezes acontece. Qualquer coisa coloca no chat que eu volto aqui, tá bom? Pessoal, então, olha só. Eu queria comentar com vocês essa visão de ciência econômica como ciência, e aproveitei e fiz esse discurso todo aqui, mas olha só, a ciência, geralmente, ela se baseia muito em experimentos controlados, né? Tem até aquela expressão assim, em condições normais de temperatura e pressão, lembra que a gente estudava lá na química, no passado e tal? Pois é. Então, a ciência se baseia muito em experimentos controlados. E isso quase nunca é possível fazer na economia. Eu não consigo, por exemplo, juntar todos vocês numa sala, falar assim, pessoal, eu vou dar pedacinhos de papel escrito diferentes valores de uma moeda hipotética aqui, que vai ser 30 aloísios, 40 aloísios, é o nome da moeda, tá? Aí vocês vão usar isso aqui para trocar as peças de roupa que vocês estão vestindo. Cada um vai trocar a roupa, vai tirar a roupa, vai vender para o outro e tal. Esse tipo de experimento não teria nenhuma validade. Zero de validade. Ele não consegue reproduzir a realidade de uma pessoa indo para uma feira comprar uma roupa, ou sei lá, uma sulanca, ou uma feira de Caruaru para comprar uma roupa. Não tem nada a ver, não é a realidade. Então, a ideia de experimentos controlados na economia, quase nunca a gente consegue fazer. Então, a gente vai depender de experimentos naturais, ou seja, quando um país muda uma política, a gente pode comparar o antes e o depois. Quando uma lei muda, a gente pode comparar o antes e o depois. Aí a gente pode, de alguma forma, entender esse como o controle, o que era antes, o que era depois, como sendo dois grupos, o de tratamento e o sem tratamento, tá? Muitas vezes isso acaba sendo a solução que a economia encontra. E existe uma coisa também que eu queria colocar, que a teoria, ela sempre é uma simplificação da realidade. Então, é preciso que a gente entenda para que serve teorias, sejam elas econômicas ou não. E tem uma imagem que ajuda muito bem a gente entender isso. Imagine que você vai ter que fazer uma viagem hoje, vai sair daqui, você vai até Salgueiro, tá? No interior do estado, ou até Petrolina, mais longe ainda.
Tá, você nunca fez essa viagem, você não conhece Petrolina ainda. E aí você fala assim, bom, como é que eu vou? Deixa eu conversar com alguém. Alguém pode dizer, ó, você pega a saída tal, aí você vai seguir assim, pode te dar algumas dicas. Mas você vai precisar de um mapa, nem que seja esse mapa que a gente tem aqui no celular hoje, que ajuda muito, né? O GPS. Tá, mas pensa num mapa físico, tá? O mapa físico é uma simplificação daquele mapa rodoviário que a gente usava antigamente para saber como é que estava, onde é que iam as rodovias, onde é que elas encontravam, em qual cidade que eu ia entrar à direita e tudo mais. Quando a gente olhava para um mapa rodoviário daquele, aquele mapa era claramente uma simplificação da realidade. Ele não estava dizendo naquele mapa onde é que tem um bom restaurante para comer. Ele não estava dizendo onde é que tem aquele ponto policial em que os policiais pedem toco. Ele não está dizendo onde é que tem aquela curva fechada muito perigosa que todo mundo tem que reduzir antes. Não estava dizendo um monte de coisas da realidade. E, no entanto, o mapa era útil. Por quê? Porque ele era simples. Então, as teorias muitas vezes são simples. Elas tiram um monte de aspectos da realidade e tentam focar só numa parte específica, para um fim específico. Então, isso não é uma fraqueza da teoria. Isso é uma fortaleza da teoria. A teoria ser simples significa que ela é manuseável. Significa que, como um mapa, eu posso colocar no bolso e tirar na hora que eu precisar, para olhar onde é que eu estou, para onde que eu estou indo e tal, para me orientar. Então, a teoria não é para ser completa, ela não é para ser uma descrição máximo fiel da realidade. Por quê? Mais uma vez, a realidade é muito complexa. É muito mais complexa que os nossos 4 ou 5 bilhões de neurônios são capazes de processar. Então, a gente simplifica a realidade para poder tratá-la, tá? Essa é uma limitação, mas é uma limitação, entre aspas, desejada. Por quê? Porque os nossos cérebros são limitados. Se eu desenhar uma teoria que é muito, muito, muito complexa, ninguém vai nem entender, quanto mais usar para alguma coisa. Tá certo? Tá. Se essas hipóteses, se as teorias mais simples são de alguma forma desejáveis, a gente precisa ter um critério de escolha. Porque em algum momento a gente pode ter duas teorias explicando o mesmo fenômeno. Para observar ou para apreciar esse problema, um filósofo da Idade Média chamado William de Ockham, que na verdade era um monge franciscano, né? Era muito comum você ter monges se dedicando à atividade científica, à filosofia, ao estudo das ciências naturais e tudo mais. Tá. Um monge franciscano lá no século XIII descreveu aquilo que seria um princípio para a escolha de teorias. E aí a frase que eu vou colocar aqui na frente para você, ó. Espera aí. Pronto. Pluralitas non est ponendas sine necessitate. A pluralidade, se fosse traduzir ao pé da letra, seria: a pluralidade não é aceitável se não necessária. Então é assim, se você tiver duas teorias que são boas em explicar um determinado fenômeno, aquela que tem menos hipóteses, que parece ser mais simples, é a que você deve adotar. É claro que nem sempre teorias simplistas vão ser boas, tá? Então, seja lá qual for a teoria, mais simples ou mais complexa, você vai ter que estressar essa teoria, jogando essa teoria contra a realidade, tentando explicar os fenômenos em diferentes lugares, em diferentes pessoas, para ver se aquilo ali se mantém, né? Se você conseguir falsear uma teoria, ou seja, negar que aquela teoria seja boa, isso é uma ótima informação. Isso é uma coisa curiosa que a gente vê nos estudantes de graduação, principalmente, quando eles começam a fazer algum tipo de experimento ou de pesquisa, eles ficam tristes quando o experimento dá errado. Não, eu estava tentando provar que essa bactéria aqui ia infectar a célula, mas não estou conseguindo fazer a bactéria infectar a célula. E um cientista tinha que falar assim: ótimo, você conseguiu provar que essa bactéria não infecta aquela célula. Então, a sua hipótese era falsa. Negar a hipótese de alguém é uma contribuição para a ciência. Se eu provar que a teoria de alguém está errada,
Não é que eu não gosto da pessoa, ou que eu quero o mal da pessoa, ou que eu acho que ele seja estúpido. É que eu estou melhorando o nível de conhecimento da sociedade. Então, falsear, negar, provar que uma teoria está errada é uma enorme contribuição que a ciência dá. A ciência, o seu valor está nisso. Está no fato de que ela é submetida ao bombardeio dos colegas e ela só vai ser publicada depois que ninguém conseguiu negar. Quando a gente publica um artigo numa revista científica, significa que ficaram lá 3 pessoas muito sabidas vasculhando para ver se você fez qualquer coisa errada. E se eles acharem alguma coisa errada, vão falar assim, opa, pronto, devolve. Sua tese está errada aqui. Você não testou direito, você não... faltou tal coisa, não fez tal teste, não olhou isso, não olhou aquele outro. Pode voltar para a bancada. Pode fazer de novo. Então, a gente vai ter isso, de fazer testes até esgotar a capacidade de testar uma teoria. Senão, a gente não tem teorias robustas, tá? Isso que, no final das contas, vai construir um conhecimento que, embora não seja a verdade, mas que é um conhecimento sólido. Pessoal, eu tenho só mais alguns minutinhos aqui, então eu vou só introduzir o assunto que a gente vai falar e que provavelmente eu vou gravar um vídeo para vocês para adiantar um pouquinho essa conversa e a gente já começar a próxima aula com uma noção um pouco mais clara, tá? Mas eu vou separar lá depois um tempinho e vou gravar um vídeo para vocês sobre esse assunto aqui, mas talvez depois da sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai estar junto de novo, né? Tá, então, mas na sexta-feira eu vou falar sobre esse modelo aqui. O que é um modelo? É uma teoria bem simplesinha. Tá? Esse é o modelo mais simples que a gente vai ver nesse curso, tá? Chama-se o modelo do fluxo circular. O que é esse modelo? Bom, esse modelo é basicamente 2 hipóteses. A primeira, que só existe 2 tipos de agentes econômicos numa sociedade, famílias e empresas. Aí você fala assim, não, mas peraí, não existe governo? O governo não é nem família nem empresa. É verdade, mas isso aí não está na minha teoria. Como assim? Você está tirando coisas da realidade para escrever? Porque eu quero uma teoria bem simples. Tá, então quer dizer que simples às vezes é desejável. Eu vou mostrar para vocês que simples às vezes é desejável, tá? Então, a primeira hipótese. Há 2 grupos de agentes econômicos, as famílias e as empresas. Só. De um lado tem as famílias, do outro tem as empresas. A segunda hipótese. Esses 2 grupos negociam em 2 mercados. As famílias alugam a sua terra, seus equipamentos para uma empresa e vendem ou alugam a sua força de trabalho para as empresas. As empresas pagam para as famílias isso. No outro mercado, as empresas usam esses recursos todos para produzir bens e serviços e vendem para as famílias. As famílias vão lá, pagam pelos bens e serviços. Tá? Só isso. É só como se tivesse um ciclo circular em torno dessas 2 unidades. De um lado as famílias, de outro lado as empresas. Tá, olha só, gente. Antes de eu falar da implicação disso aqui, deixa eu mostrar graficamente o que isso significa. Tá aqui, ó, tá na tela de vocês. Então, ó, do lado direito aqui, vocês estão vendo as famílias. Do lado esquerdo, vocês estão vendo as empresas. Nesse mercado de fatores de produção, aqui que a gente chama de fatores de produção, é onde tem as terras são de propriedade das famílias. As máquinas, os tratores são de propriedade das famílias. A mão de obra, o trabalho, o tempo de trabalho é propriedade das famílias. As famílias vão lá e alugam esses fatores de produção para as empresas. Então tem esse ciclo vermelho aqui, ó, que é um fluxo real de recursos. E para pagar por isso, tem o fluxo azul, que vai para o outro lado. As empresas pagam pela hora trabalhada, pagam pelo aluguel da terra, pagam pelo aluguel do equipamento que era de propriedade das famílias, tá? Por outro lado, tem esse mercado aqui em cima de bens e serviços.
Aqui as empresas levam bens e serviços para o mercado, vocês estão vendo essa flecha vermelha aqui de cima, levam os bens e serviços para o mercado, e lá eles são adquiridos pelas famílias. Mas para levar esses bens e serviços, as famílias pagam em recursos monetários, né, em moeda, no mercado, para chegar lá nas empresas o pagamento daquele serviço. Então, isso é uma descrição muito, muito simples da economia. Tem um monte de coisas na realidade econômica que não são verdade, que não estão contempladas nessa teoria. Por exemplo, que muitas famílias não têm terra. Muitas famílias não têm máquinas e equipamentos. Muitas famílias podem até não ter força de trabalho, se for uma família de marido e mulher que já estão em idade muito avançada. Então, tem muita coisa na realidade que não está contemplado nessa teoria. Estou achando que essa não é uma boa teoria não, viu, Luiz? Aí eu vou dizer para você assim, olha só, essa teoria aqui é uma teoria bem simples. Agora, com essa teoria aqui, eu consigo explicar, por exemplo, assim, ó, imagine que as famílias fiquem pessimistas e parem de comprar, olha aqui, ó, onde está escrito aqui essa seta azul no canto superior direito, as famílias parem de comprar bens e serviços. Essa seta azul aqui pare. Ora, significa que as empresas não vão estar vendendo. Se as empresas não estiverem vendendo, elas não vão ter como pagar pelo trabalho, pelas máquinas, pelo aluguel das terras. Tá, então, se esse mercado de bens aqui começar a sucumbir e as famílias não estiverem comprando bens e serviços, eu posso ter também dificuldade de as empresas pagarem salário, pagarem pelo aluguel, arrendamento das terras, pagarem por outros fatores de produção. E que, no final das contas, vai faltar dinheiro para quem? Para o próprio trabalhador ou proprietário de terra ou quem for. Então, embora essa teoria seja muito, muito simples, ela explica aquilo que a gente vinha discutindo, que eu chamei aqui de depressão, que foi o que aconteceu nos anos 30. Um pessimismo muito, muito, muito profundo em relação ao futuro por parte das famílias que paravam de consumir. Como a empresa não estava recebendo pelas vendas, começou a parar de pagar salário, começou a ter dificuldade para pagar os outros fatores, o que tinham emprestado do banco, os equipamentos que tinham alugado, o que fosse, ou até os salários. Então, menos renda vai chegando para as famílias. Com menos famílias comprando menos, menor ainda o fluxo monetário que vai das famílias para a empresa. Com isso, menor ainda o fluxo monetário que vai de empresa para as famílias. Então, por isso que eu falei que a gente tem um círculo vicioso, em que cada vez menos dinheiro circula. Se o pessimismo se instaurar numa sociedade, como ele se instaurou lá nos anos 30, na economia do planeta, a intervenção do governo não é só necessária, ela é indispensável. E aí o governo começa a contratar pessoas para quebrar a vidraça e contratar pessoas para consertar a vidraça. Porque para o governo passa a não ser importante se aquilo ali vai gerar algum ganho social. Ele precisa que as pessoas tenham confiança de novo para começar a comprar de novo e para girar a economia. Fora dessa solução, a economia ia para o colapso. Tá, gente? Então, eu só comecei a falar aqui sobre esse modelinho, ele é um modelo muito simples. Sim, esse material já está lá no Classroom, tá, pessoal? Vocês podem vê-lo. Eu vou colocar também a gravação da aula de hoje lá no Classroom, assim que a gente terminar aqui. Mas essas fichas de aula que a gente usou hoje já estão lá tudo no Classroom, podem procurar que vocês vão achar. Os vídeos de todas as aulas vão estar no Classroom ao final da tarde de hoje, e todas as fichas de aula, plano de ensino, tudo que a gente usou até aqui já está no Classroom, tá?
tá bom? Tudinho lá, organizadinho por semana, tá bem fácil de achar, tá ok? Se alguém tiver alguma dificuldade em achar, me procure. Mas então, pessoal, eu estou encerrando esse nosso momento aqui, vou interromper a nossa gravação. Claro, posso ficar por mais alguns minutinhos se alguém quiser tirar dúvida, mas só para avisar que a gente vai voltar a esse modelinho, tá? Ele tem uma implicação muito importante que eu quero explorar um pouquinho mais. Mesmo sendo um modelo muito, muito simples, a gente vai mostrar que ele também pode ser útil. Certo? Muito bem. Perguntas, comentários?